Olá, amigos. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Diariamente nós temos essa oportunidade de nos conectarmos através do Prozebem para realizarmos o nosso culto do Evangelho. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o reconciliar com os adversários. É o capítulo 10º, os itens 5 e 6. Nós vamos fazer uma leitura do Evangelho para depois fazermos a nossa prece inicial. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, eu vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então vamos agora à nossa prece inicial. Quem quiser, coloque um copo com água e vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus. Pai de infinito amor e bondade, agradecemos, ó Deus, por esses instantes em que estamos nessa vibração de amor e rogamos que os amigos espirituais possam se acercar de nós, nos auxiliando a compreendermos as lições dessa tarde. Também te rogamos, ó Senhor, por todos os necessitados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por necessidades diversas, que eles possam, Senhor, receber tudo aquilo que eles estejam a necessitar e possam também, Senhor, receber os fluidos desse culto, que possa refazer a sua alma, dar esperança, dar força para continuar na busca. E a nós, Senhor, nós te rogamos que nos conduza hoje e por todo sempre. Muita paz para todos. Então hoje nós vamos fazer essa reflexão acerca da reconciliação, da necessidade de reconciliação, e que Jesus nos falou que era imperiosa, porque ele disse: concilia-te depressa, porque nós, vivendo nesse mundo de provas e de expiações, sendo espíritos imperfeitos, nós vamos em algum instante das nossas vidas incomodar, ferir, magoar alguém. A discórdia em algum momento vai acontecer, porque é muito difícil passar pela terra sem que haja uma desavença sequer, né? Por conta de quê? Por conta das nossas imperfeições. Nós temos diversas imperfeições e essas imperfeições, elas geram atritos e elas geram também antipatias. Às vezes nós pensamos que são antipatias gratuitas, mas não são. A nossa energia, às vezes, é que não bate bem com aquela pessoa que está do nosso lado, à nossa frente. Então, Jesus diz: concilia-te, se harmoniza, faz as pazes, reata a amizade, desfaz o mal, desfaz a inimizade. Fazendo isso, nós vamos nos libertar das mágoas. Ainda que se trate de uma coisa pequena, não precisa ser uma inimizade grande, né? Aqueles inimigos ferrenhos, não, pequenas coisas, que muitas vezes as raízes elas se encontram no pretérito, em outras reencarnações. Então devemos fazer todo o possível para extinguir estes sentimentos contrários à legítima fraternidade. O verbo, quando Jesus diz concilia-te, ele é imperativo, porque ele não coloca nenhuma condição, nem a depender da pessoa, nem a depender do que a criatura fez. É conciliar, independente da ofensa e independente da pessoa que fez. Jesus nos diz que a conciliação é para o nosso bem, por isso ela tem que ser feita depressa. É urgente que a gente desfaça esse mal-estar,
porque devemos restabelecer a harmonia o mais rápido possível. Quanto mais tempo nós passarmos cultivando essa mágoa, cultivando esse desentendimento, mais efeitos maléficos nós vamos colher para a nossa própria vida. Às vezes nós nos escravizamos, adoecemos por conta dessas desavenças. Por outro lado, o bem ele nunca deve ser adiado. Devemos fazer todo o bem possível, até por conta da nossa sanidade, da nossa saúde, para preservar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. E normalmente é na família, no convívio com aquelas pessoas mais próximas que acontecem os atritos daquele dia a dia. Então, o ideal é que nós procuremos resolver esses atritos pequenos o mais rápido possível, porque às vezes são pequenos atritos, pequenos desentendimentos e que nós vamos deixando para lá, vamos acumulando. Mas vai chegar a hora em que aquilo vai ficar insuportável e vai até inviabilizar a convivência, né? Então, não devemos, se possível, nem dormir sem resolver as pendências de relacionamento. E quem são esses opositores nossos? Quem são esses adversários? Que ele diz, concilia-te com seu adversário. Em nossos relacionamentos, nós temos adversários, às vezes até por conta da nossa forma de ser, porque nós temos características diferentes, nós temos vivências diferentes, estamos em graus de maturidade, de evolução também diferente. E isso faz com que as pessoas pensem diferentes e se posicionem de maneira diferente diante das situações. É pensar diferente, é ficar em lado oposto, né? O adversário, ele não precisa ser aquele inimigo. É apenas, às vezes, né, muitas vezes, pessoas que não comungam com as nossas ideias, que não comungam com as nossas posturas, com a nossa maneira de encarar a vida, e isso gera mal-estar. Muitas vezes a gente pensa que é até gratuito, mas às vezes vem de outras vidas. Infelizmente, atualmente nós estamos vivendo um momento de muita intolerância, muita violência, muita truculência, muita falta de respeito, mesmo entre aquelas pessoas que se dizem civilizadas, né? Às vezes dentro da própria família, os grupos de amizade, por conta exatamente das pessoas não pensarem da mesma forma. Só porque pensa diferente, muitas vezes as pessoas são excluídas da convivência, por divergência de pontos de vista. Todos nós temos o direito de pensar diferente e até de expressar, né, de tentar expressar aquela forma de vermos a vida. Mas isso não justifica ações desrespeitosas, agressivas, com quem quer que seja. Nós temos adversários não só dessas vidas, nós temos adversários de outras vidas. Quando muitas vezes na nossa família reencarnam espíritos necessitados de reharmonização conosco. Então, por conta disso, são inúmeros fatores de desentendimento. Compete a nós evitar esses desentendimentos. E quando nós estamos ainda, né, na mesma encarnação, quando o desafeto ainda está ali, né, caminhando conosco, compete a nós fazermos todo o possível para que haja a reconciliação, né? E o que a gente deve fazer? Não perder a menor oportunidade de reconciliar. Isso pode ser iniciado com oração, fazendo oração, emitindo vibrações fraternas de amor, aquele desejo sincero de dissolver aquela questão, né, de restabelecer os laços de amizade e de carinho, fazer todo o bem possível. E se a pessoa precisar de algo,
nós podemos aproveitar a chance e ajudar. Sejamos nós o primeiro a ajudar, não desejar o mal, não se opor também à reconciliação, caso o outro, tome a iniciativa. A gente pode tomar a iniciativa independente da gente se considerar o ofendido, mas a gente pode procurar o outro. Façamos a nossa parte. Podemos também colaborar com o familiar. E aí já vamos abrir uma chance, abrir um canal para que haja o entendimento. Fazer com que a ajuda chegue de alguma forma. Então, enquanto está a caminho, quando Cristo diz, reconcilia-te com seus adversários, com seus opositores, com aquelas pessoas que não comungam da mesma forma de pensar que você, e ele diz enquanto está a caminho, porque nós somos colocados no mesmo ambiente, exatamente para que haja essa reconciliação, Então, nós temos encontros que, na verdade, são reencontros na nossa família, na vida de trabalho, na vida nas casas espíritas. Nós nos reencontramos, muitas vezes com desafetos, para que nessa oportunidade, aproveite a proximidade, os laços consanguíneos, os laços de amizade, de fraternidade, para que supere essa desarmonia, Então, muitos desses encontros foram combinados e muitas vezes fomos nós mesmos que pleiteamos esses encontros para que acontecesse essa reconciliação. O que deve acontecer é estarmos alertas, estarmos atentos, porque devemos fazer o possível para que essa reconciliação aconteça enquanto estamos ali no mesmo ambiente. A Terra é essa escola maravilhosa que nos proporciona oportunidades e experiências para que a gente possa superar essas dificuldades, Do ponto de vista espiritual, e é isso que o Evangelho nos diz nesse item 6, ele fala da obsessão. Porque se um desencarna e aí vai para outra vida, levando ainda aquela mágoa, aquela raiva, nós podemos ter um caso de obsessão. Porque aquele que foi pode entrar em uma vibração diferente, E aí começar a querer cobrar, fazer justiça, Então, pode se iniciar uma obsessão. É por isso que Jesus recomenda o perdão. Porque mesmo que o outro não queira a reconciliação, porque pode acontecer, Mas que nós devemos fazer o possível. Quando nós resolvemos, mesmo que o outro não queira, mas nós resolvemos dentro de nós, começamos a emanar sentimentos de paz, de luz, fraternos, nós quebramos a sintonia, nós mudamos o patamar de vibração e com isso nós não vamos mais sintonizar com aquela pessoa que cultiva ainda ódio e mágoa. E agora vem uma advertência muito séria, que ele diz o seguinte nesse versículo, Olha, concilia-te para que o adversário não lhe entregue ao juiz. Quem é o juiz? O juiz é a nossa consciência. Toda vez que nós cultivamos nos nossos corações ódio, raiva, mágoa, nós estamos indo de encontro às leis de Deus. Nós temos deveres para conosco, para com o próximo, e temos que fazer com o próximo tudo aquilo que nós desejaríamos que o outro fizesse conosco. E nenhum de nós vai escolher que o outro possa nutrir esses sentimentos que tanto fazem mal para o ofensor e também para o ofendido, Então, enquanto não for resgatada essa questão, nós vamos ficar necessitando desse reencontro, necessitando da reencarnação. E muitas vezes a oportunidade demora. Nem sempre a oportunidade acontece com muita facilidade, Então, se nós temos um problema e nós nos reencontramos,
É urgente que se faça a reconciliação. Se fomos colocados ali, lado a lado, é para quê? Para consertarmos a situação. Não devemos perder a oportunidade para que isso não complique mais na frente a nossa condição espiritual. A consciência comprometida, a consciência pesada, nos faz experimentar o sentimento de culpa que atua até no nosso perispírito, vai até comprometer o bom funcionamento da nossa saúde. Depois ele diz que esse adversário pode nos encerrar na prisão. Encerrar na prisão é tirar a nossa liberdade, a possibilidade de agir à vontade, de ir e vir. Então, quando nós temos inimigos, às vezes até dentro da própria família, nós deixamos de ir a determinados lugares, a determinados locais para não encontrar com aquele que a gente não se sente bem quando encontra, né? Então vejamos, toda vez que nós vamos ter um encontro com aquela criatura, nós vamos ficar ressentidos e com isso nós vamos nos causando mal a nós mesmos, prejuízos para a nossa saúde, né? Então nós realmente ficamos privados na nossa liberdade de ir e vir, porque nós não queremos encontrar com aquela pessoa, porque ao encontrarmos com aquela pessoa que nos fez mal, né, nós nos sentimos mal também. Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Nós devemos desenvolver a compaixão, porque todos nós que aqui estamos encarnados, nós temos dificuldades, nós temos vícios, temos defeitos a superar e nós carecemos da compaixão daqueles que convivem conosco e da compaixão de Deus. Então, todos que estamos em evolução, nós estamos sujeitos a erros. Né? Então, quem cultiva ódio, cultiva rancor, ressentimento, é aquela alma sem elevação. É aquela alma que precisa da misericórdia, precisa desenvolver a brandura, a mansuetude, a calma, o esquecimento também das ofensas, né? Para que a gente pratique o perdão verdadeiro, é aquele perdão que não deixa nenhum sentimento malsã dentro de si. E precisamos também, nessa lição, é importante a gente também meditar que nós também precisamos exercitar o auto-perdão. O primeiro e o maior ofensor somos nós mesmos, quando nós nos distanciamos das leis divinas, quando nós também não cumprimos os nossos deveres para com o próximo, quando nós ofendemos, quando nós não compreendemos, não temos paciência com aqueles que são colocados do nosso lado para nos auxiliar a desenvolver as virtudes que nós carecemos. Então, nós temos uma necessidade urgente de auto-perdão, de auto-encontro, de identificação da nossa parte, né? Fazer um mergulho íntimo e identificar as nossas carências, as nossas necessidades. E só assim, desenvolvendo o alto amor, a autocompreensão, é que nós vamos mudar a faixa vibratória. Mudando essa faixa vibratória, nós vamos nos tornar imune a muitos ataques, porque nós vamos desenvolver o amor, e o amor cobre multidão de pecados. Divaldo Franco nos conta, em um dos seus livros, que ele tinha um obsessor desde a infância, que o acompanhou por longos anos. E quando ele estava dirigindo a Mansão do Caminho, se aproximou esse obsessor dele no momento em que ele estava recebendo uma criança para adotar. E aí o obsessor disse: você vai ficar com essa criança porque a criança era feia. Além de estar maltratada, né, o rosto da criança era também muito feio. Ele respondeu aquele obsessor: eu não só vou ficar com ela, mas também eu vou dar o meu nome. Então, naquele momento em que ele respondeu, né, ao obsessor, o obsessor se rendeu à atitude de amor de Divaldo, pois
aquela criança que Edivaldo estava acolhendo, estava recebendo, que iria adotar, havia sido sua mãe no passado. Então a gente vê que uma boa ação, ela anula o mal. O perdão que a gente concede hoje a alguém, ele vai ser o nosso padrinho amanhã, quando a gente necessitar também do perdão. Então, quando Jesus diz, concilia-te, faça a sua parte, insiste na compreensão, insiste na paciência, né? Insiste, faça você a sua parte. Observe o outro com carinho, emane vibrações de paz, de luz e de amor. A primeira conciliação que a gente tem que fazer é com a nossa consciência, ver se nós temos algo contra alguém, porque se tiver, é urgente que a gente faça essa conciliação interna, né? Façamos a nossa parte, buscando sempre a justiça de Deus, porque Deus é justo. E quando acontece algo conosco, é por merecimento e por necessidade de aprendizado. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento, dizendo, ó Deus, agradecemos, Senhor, por esses instantes e rogamos que essas pérolas do Evangelho, elas possam ser depositadas no íntimo do nosso ser, nos nossos corações, e que possam ser cultivadas para que possamos, Senhor, colocá-las em prática nas nossas vidas. Muita paz, muita luz para todos. Que Deus seja louvado hoje e sempre.